Shalom. O que significa ser discípulo? Para muitas pessoas, a definição de discípulo é simplesmente aluno. É aquele que recebe uma lição, é aquele que frequenta uma aula, é aquele que faz um curso. No entanto, discípulo para Jesus é algo muito mais profundo. Porque discipulado significa transmissão de vida. Se você olhar, Jesus não pregava muito para os seus discípulos. Ele dava exemplo, ele orientava como eles deveriam agir ou fazer as coisas, e às vezes ele ensinava para a multidão. Aquilo que ele ensinava para a multidão, nem sempre ele precisava refazer o ensino para os seus discípulos, a não ser quando eles perguntavam, como na parábola do trigo e do joio, e eles vão questionar Jesus sobre o significado, então Jesus tem que explicar, ou do semeador, né? E Jesus tem que fazer a aplicação daquilo. Mas fora isso, a preocupação de Jesus era mostrar pelo exemplo o que na verdade Deus poderia fazer na vida daqueles homens que o seguiam. Isso é discipulado. Então, a Bíblia fala que nós devemos ser discípulos e fazer discípulos. Lá em João capítulo 15, os versos 7 e 8, ele nos trazem uma dica a respeito disso. Leia comigo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja que a primeira coisa que eu destaco aqui é que Jesus chama atenção para o fato de que nós precisamos permanecer na palavra e a palavra precisa permanecer em nós. Não é aquela leitura rapidinha que daqui a 5 minutos eu já terminei e esqueci. É aquela meditação na Bíblia, em que nós gastamos um tempo lendo, meditando, refletindo, aplicando essa palavra à nossa vida e permitimos que o Espírito Santo use essa palavra para transformar o nosso coração naquilo que precisa ser transformado. Então, quando nós olhamos aqui, ele está dizendo permanecer. Eu permaneço firme porque eu creio nessa palavra. Ela não é uma teoria para mim. Esse texto não é simplesmente algo teórico, algo mental, um convencimento intelectual. Esse texto é para mim a verdade de Deus e eu ando por ele, eu permaneço firme nele. Aconteça o que acontecer, venha tempestade ou um tempo de tranquilidade, não importa, eu permaneço firme confiando nessa palavra. Isso é permanecer na palavra. Ele disse, permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. O resultado são os frutos. E mais, ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, quando nós permanecemos na palavra, nós damos fruto, porque a palavra nos transforma. Então damos frutos. E quando nós damos frutos, não pelo ativismo de fazer coisas, mas como resultado da palavra de Deus em nós, Deus é glorificado. E isso revela que somos discípulos de Jesus. Percebe? Então ser discípulo de Jesus não é apenas fazer algumas lições bíblicas. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que estar nos cultos de domingo, levantar a mão e à frente atender um apelo. Ser discípulo de Jesus é permitir que essa palavra nos transforme, permanecermos nela, permitirmos que ela mude o que precisa ser mudado em nós, porque quando nós permitimos isso, então, aí sim, essa palavra nos faz discípulos de Jesus.